Hello, amores! Tudo bem com vocês? Bom, essa é uma aula sobre adaptações das angiospermas, então eu trouxe aqui algumas curiosidades, alguns termos que aparecem pra gente em algumas questões, pra gente contextualizar, então, e encerrar esse estudo das plantas com chave de ouro, tá? Quando a gente fala das angiospermas, na nossa última aula, a gente falou sobre a morfologia da flor. Então, para quem não assistiu ainda a aula de Reino Plant 2, depois procura por ela, eu vou deixar o link aqui em cima para vocês acessarem e assistam toda essa parte de explicação de como as flores são formadas e principalmente como que acontece a reprodução das angiospermas, tá? Hoje, a gente parte então daqui pós-polinização, lembrando que na angiosperma a gente tem formação de semente com fruto. Lembrando que quando a gente fala em semente, a gente está falando no embrião dessa angiosperma, que foi formado pós-polinização pela fecundação de um núcleo espermático com a oosfera, tá? E aí nesse momento a gente forma a semente. O fruto, ele vai ser formado pela fusão de um núcleo espermático com os núcleos polares, formando o tecido que a gente chama de um tecido triploide, que forma o endosperma secundário. Após essa fecundação, o fruto, ele vai ser formado por sucessivas mudanças do ovário. Então, toda essa parte aqui do ovário com induções hormonais será transformado em um fruto verdadeiro, tá? Depois que esse fruto é formado, a gente consegue identificar três partes no fruto, que seria uma casquinha mais externa, a polpa, e uma casquinha mais interna. Essas partes formam o que nós chamamos de pericarpo, mais externamente epicarpo, mais no meio mesocarpo, mais interno dentro endocarpo, tá? Na semente, a gente também consegue identificar essas três partes, tá? Só que elas possuem nomes diferentes. A gente tem a casquinha da semente, que é o tegumento, a gente tem o embrião, que é envolto pelo endosperma, então, que é esse tecido nutritivo da semente, ok? Umas curiosidades aqui, nem todos os frutos são frutas. A gente usa esse termo fruta para aqueles frutos que têm essa polpa suculenta, comestível, mas muitos frutos, eles são secos, e a gente vai ver no próximo slide algumas curiosidades sobre isso, tá? Outra coisa que eu preciso saber, o fruto que é formado sem ser a partir de um ovário, ele se chama pseudofruto. Pode ser que as induções hormonais façam com que o pedúnculo da flor se transforme em fruto, que o receptáculo floral se transforme em fruto, e aí a gente tem frutos falsos. Outra curiosidade ainda são os frutos partenocárpicos, como exemplo a banana. Por que a gente não identifica sementes na banana? A gente vê aqueles pontinhos pretos. Na verdade, são os óvulos não fecundados. Nos frutos partenocárpicos, a gente tem formação de fruto a partir do ovário verdadeiro, porém sem polinização. Okay? Agora vejam essas imagens, como elas quebram os conceitos que a gente tem de fruto. Aquele fruto gostoso, suculento, né? Com água. A gente tem frutos que são secos e mais ainda, adaptados a se enroscarem em animais para dispersarem as sementes, como por exemplo os carrapichos e os picões. Eu não sei se vocês sabiam, né? Eu até comentei na última aula, mas o carrapicho é um fruto, assim como o dente de leão, que a gente acha que é uma florzinha. A gente vai lá e assopra a florzinha. Na verdade, nós estamos assoprando os frutos que são secos e são leves, e quando a gente dispersa esses frutos, eles conseguem disseminar a sua semente. Beleza? Agora, vejam só uma coisa bem interessante. Assim como nós falamos que dos 12 filos das plantas nós estudamos 4 grupos genéricos, nós temos como fazer a classificação das angiospermas em 2 grupos genéricos, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Qual é a diferença desses grupos? A diferença desses grupos está justamente na morfologia da raiz, das folhas, do caule, das flores. Então, em monocotiledôneas, primeira coisa, a palavrinha mono significa um cotilédone. O cotilédone é a primeira folha que vai se formar nesse embrião quando essa semente está germinando. Quando ela é dicotiledônea, ela tem 2 cotilédones. Muito fácil para a gente visualizar.
Uma dicotiledônia ou eudicotiledônia, que eu posso citar aqui para vocês, é o feijão. A gente não consegue quebrar o feijão em dois e separar duas partezinhas? Um exemplo que a gente tem de monocotiledônia é o milho. A gente não consegue fazer isso, porque ele tem apenas um cotilédone. Só que não é só a quantidade de cotilédones que separam esses grupos. Vejam que aqui as flores, elas têm sempre as pétalas e as sépalas em números de 3 ou os seus múltiplos. E aqui as flores têm número de 4 ou 5 ou os múltiplos de 4 e 5. Aqui as folhas têm a disposição dos feixes paralelas, ou paralelinérvias, que a gente fala. E aqui não, essa disposição das nervuras, elas são ramificadas, tá? A raiz das eudicotiledôneas é pivotante. O que isso significa? Ela tem um feixe central, e dessa raiz central saem algumas secundárias. Enquanto a outra é fasciculada, o que significa que saem várias raízes ali, formando uma rameira. E ainda no interior do caule, a gente percebe a formação dos feixes vasculares. Aqui nas monocotiledôneas, os feixes vasculares, eles não possuem uma disposição certinha, veja que não formam anéis. Esses feixes, eles são espessos, enquanto nas eudicotiledôneas, a gente tem os feixes dos vasos condutores e dos outros tecidos aqui, formando, então, toda uma disposição harmônica, ok? Nesse próximo slide, a gente tem as mesmas informações, só que com algumas imagens verdadeiras. Gostei dessa imagem para vocês salvarem depois. Outra curiosidade aqui, sobre a folha. Quando a gente fala de folha, a folha ela é dividida em limbo, que é toda a parte da folha, por assim dizer mesmo. O cabinho é o pecíolo e a pontinha onde essa folha gruda no caule é a bainha, tá? Se a gente der um zoom e dar uma olhada na anatomia dessa folha, eu preciso que vocês destaquem aí a presença dos estômatos, tá? Isso aqui já apareceu no Enem pra gente, é muito importante. Os estômatos normalmente ficam na parte abaxial, que é a parte de baixo da folha, e eles têm como característica principal, como função, a troca gasosa, ou seja, sai oxigênio e entra gás carbônico, e também a evapotranspiração. E é por isso que é tão importante eu lembrar dessas estruturas. Então, eles se abrem quando precisam trocar gases e quando precisam evaporar. E se mantêm fechados quando não precisam. Vocês olhem algumas adaptações das folhas que podem surgir, tá? Por exemplo, existem folhas que são adaptadas a armazenar água, como por exemplo na cebola. E essas folhas a gente chama de catáfilos ou catafilos. Existem folhas que elas lembram pétalas, são as brácteas, e elas têm como função proteger a flor. Existem folhas modificadas em espinhos, e aqui eu vou chamar uma atenção que é algo mais específico da biologia, mas não costuma aparecer nos vestibulares com essa diferença nem no Enem, tá? A gente sempre fala que as folhas são modificadas em espinhos. Na verdade, as folhas são modificadas em acúleos. Os espinhos é quando a projeção sai do caule. Mas, via de regra, a gente tem visto, aliás, nas questões dos vestibulares e do Enem, o termo espinho para toda a projeção de folha modificada, tá? Assim como as gavinhas. As gavinhas são essas estruturas que a gente vê, por exemplo, em um pé de maracujá, que elas se agarram, né, nos substratos, em parede, em tronco, para ajudar essa árvore literalmente trepar. Muito presente, então, nas trepadeiras. Essas gavinhas, elas são projeções de folhas, mas muitos autores já visualizaram, já descreveram que existem gavinhas sendo originadas a partir do caule, ok? E a gente não pode deixar de lado também aquelas folhas que são adaptadas para a digestão. Vejam só que essa questão é a questão do Enem que eu comentei com vocês. Eu não vou ler ela agora, porque ela é bastante extensa, eu só quero contextualizar aqui, tá? O que ele fala? Uma questão que representa o comportamento dos estômatos de uma planta de Mata Atlântica. E ele dá uma legenda aqui, ó, 2 estômatos abertos, 1 parcialmente abertos e 0 totalmente fechados. Então, entre as opções A, B,
C, D e E é pra gente achar qual corresponde aos estômatos da Mata Atlântica. Gente, floresta tropical nunca vai ter seca intensa, tá? Então, vejam que aqui a gente já elimina 3 alternativas. Entre a C e a E, a gente fica com a alternativa E, porque, como a Mata Atlântica é muito úmido, a maior parte do tempo, esses estômatos, eles passam abertos, fazendo evapotranspiração. Tanto é por isso que a gente tem a formação das nuvens, das piscinas voadoras a partir das florestas tropicais, ok? Bom, sobre o caule, o que eu preciso saber do caule? As partes dele. A gente tem a extremidade central, que normalmente é dividida com umas marquinhas da onde saem as gemas. Essas marquinhas a gente chama de nó. E entre os nós, os entre-nós, tá? Tudo que crescer do lado, a gente chama de gema lateral. E tudo que crescer no ápice, gema apical. Os caules, eles podem ser aéreos, ou seja, crescerem para fora da terra, e podem ser também subterrâneos. Aqui nessa figura a gente tem alguns exemplos e classificação de caule, tá? Como nessa imagem, traz para nós melhor esses exemplos. Mas isso aqui, no Enem, nunca apareceu para nós. Mas eu vou chamar atenção hoje disso aqui, ó, para a gente diferenciar os caules de raiz e não confundir mais, ok? Vejam que todos os caules que têm o seu desenvolvimento abaixo do solo, eles são chamados de subterrâneos. Eles podem ser classificados em 3 tipos. Então, por exemplo, a batata inglesa e o inhame, eles são do tipo tubérculos. Como assim? Eles têm raízes, eles crescem embaixo da terra, só que vejam que eles vão formando ali como se fosse um bulbo que cresce abaixo da terra, uma batatinha, que a gente sempre fala que a cebola é uma batatinha, o lírio forma uma batatinha abaixo da terra. Só que os tubérculos não, eles são ramificados, formam várias batatinhas embaixo da terra. E todos têm raízes, então essa é a principal diferença. Quando eu pego, por exemplo, a batata doce, ela não tem raizinha, porque ela já é a raiz, tá? Então, a gente tem os tubérculos e os bulbos. E outro exemplo de caule subterrâneo são os caules tipo rizoma que a gente falou na aula de plantas 1, que eu falei para vocês que as samambaias, as pteridófitas têm esse rizoma, que é um caule deitado abaixo do solo também. O gengibre, a samambaia, a bananeira são exemplos, então, destes rizomas, ok? Vejam ainda, jovens, que eu posso ter adaptações de caule. E aí, aqui sim, eu tenho os espinhos verdadeiros que eu falei para vocês. Tá? Então, os acúlios, eles são formados a partir de folhas e espinhos a partir de caule. Outra curiosidade é que em plantas xerófitas, ou seja, plantas adaptadas ao clima seco, a gente tem a transformação, digamos assim, da responsabilidade da fotossíntese, na qual os caules armazenam cloroplastos e também estômatos. E os caules são verdes, porque as folhas elas são reduzidas ou transformadas em espinhos, como no exemplo dos cactos. Esses caules a gente chama de cladódios, tá? Então, são caules adaptados para realizar a fotossíntese. Sobre a raiz, o que eu preciso saber? Essa raiz, ela tem 3 partes que eu poderia destacar aqui, principais, tá? A região tuberosa, que é a parte que a gente vai ter a fixação da planta, a parte, digamos, mais grossa dessa raiz. Nós temos a região pilífera, que é a parte responsável pela absorção de água e sais minerais. E nós temos a coifa. A coifa é a pontinha dessa raiz, que tem várias camadas de células que a protegem para que ela consiga literalmente penetrar no solo e fazer o crescimento, então, dessa raiz e permitir que essa planta se sustente, tá? Qual é a função da raiz? Sustentação de plantas em primeiro lugar. Só que elas servem de alimentação, na indústria, na fabricação de fármacos, entre outros. Nós vimos lá no início que a raiz, ela pode diferenciar de acordo com as monocotiledonas ou dicotiledonas. Elas podem ser fasciculadas ou elas podem ser pivotantes. O fato é que essas duas ainda podem ser classificadas em raízes tuberosas. O que significa raiz tuberosa? Uma raiz que armazena muito tecido nutritivo e que a gente utiliza para alimentação. Então, vejam aqui que aqui nós temos a batata doce, a mandioca, a cenoura e a beterraba como exemplos. Existem outros, tá? Eu tenho que destacar aqui ainda alguns tipos de raízes que são especiais. E isso aqui aparece no Enem pra gente.
tá? Então, aqui eu coloquei os nomes de raízes especiais e alguns exemplos. Por exemplo, a raiz sugadora, ela é adaptada a sugar o substrato, a seiva da sua planta hospedeira. A raiz estranguladora ou cintura, ela estrangula, tipo a macapau, ela cresce sobre a outra, estrangulando a árvore que ela está crescendo sobre, tá? A raiz tabular, parece tábuas, ela cresce sobre o solo, em forma de madeira, literalmente, ela é muito grossa e dá muita sustentação para essas árvores. O velame, raiz típica de orquídeas. Vejam que as orquídeas, se vocês olharem nas casas, elas têm tipo um véuzinho branco ao entorno da raiz. Esse véu a gente chama de velame e ele aumenta a capacidade de absorver água e nutrientes. Temos as raízes respiratórias, isso aqui já apareceu no Enem várias vezes. Essas raízes respiratórias são chamadas de pneumatóforos, exclusivas de árvores de manguezais. A raiz cresce para cima, tá? Porque o solo é lamacento, a oxigenação é muito baixa. Assim como nós temos também as raízes grampiformes, por exemplo, da era trepadeira, que ela gruda na parede. Por quê? Nessa imagem aqui, depois vocês aumentam no zoom para vocês olharem, ela cresce formando grampos mesmo e prendendo essa árvore na parede, na árvore, aonde quer que ela esteja ali trepando literalmente. E nós ainda podemos destacar as raízes escora ou raízes suporte, também são árvores típicas de manguezais que desenvolvem essas raízes para ela literalmente escorar, para elas não caírem devido ao solo lamacento, ok? Agora presta atenção, então, para não confundir essas três informações, tá? A raiz, ela é tuberosa. O caule, ele pode ser tubérculo ou bulbo, tá bom? Então, não confundam mais essas três informações. Isso aqui pode aparecer desenhos ali ou um texto escrito para classificar se é raiz ou caule. Eu já vi exercícios de vestibular nesse sentido. Agora, uma curiosidade, tá? Eu peguei de um site, eu coloquei a fonte aqui, esses próximos 3 slides que eu achei bem legal. Algumas outras adaptações das plantas. Por exemplo, adaptações das plantas à água, né? As plantas apresentam adaptações morfológicas, a disponibilidade de água e vários habitats. Por exemplo, existem plantas xerófitas, que são plantas adaptadas ao ambiente seco. E existem as plantas hidrófitas, que são plantas adaptadas ao ambiente aquático. Quais adaptações que surgem para essas plantas? As plantas xerófitas, elas normalmente têm raízes longas, caules carnudos, com os claudódios, né, que a gente destacou antes, e as folhas estreitas ou espinhosos. Em compensação, as plantas aquáticas têm as raízes curtas, os caules são bem flexíveis, porque eles vão crescer para cima, para o lado, enfim, vão sustentar essa planta, e as folhas são largas, tá? Outra coisa também, aqui nessas plantas aquáticas, a gente poderia destacar que existe o parênquima aerífero, tá? Ou seja, existem bolsas células com ar para que essa planta consiga boiar literalmente na água. Outra curiosidade legal, a influência da luz nas plantas. Essa palavrinha aqui já apareceu muito pra gente. O crescimento das plantas, ele depende do fototropismo. Quando uma planta cresce em direção à luz, a gente chama de fototropismo positivo. Quando uma planta cresce contra a luz, por exemplo, a raiz. A raiz não cresce com fototropismo positivo. A raiz tem fototropismo negativo e geotropismo positivo, ou seja, ela busca a terra, tá? Outra coisa ainda, a gente pode classificar as plantas em fotoperíodo curto e fotoperíodo longo, de acordo com o seu ciclo de fotossíntese, se ela precisa de dias curtos ou dias longos. E, por fim, em relação à temperatura, as plantas podem ter algumas adaptações em relação, por exemplo, às suas folhas. Vejam que plantas que são caducas ou caducifólias, elas têm a característica de perder as folhas nas estações frias, como, por exemplo, o carvalho, tá? Algumas espécies de ipê, quem mora no Mato Grosso do Sul vai se lembrar, né? Às vezes o ipê, ele cai todas as folhas e fala, morreu, não morreu. É porque são plantas caducas. E, engraçado esse nome, né? E, ao contrário, existem as plantas persistentes, nas quais as folhas são perenes, ou seja, duram para sempre, tá?
Existem ainda as plantas vivazes. O que isso significa? Uma planta vivaz é aquela que ela perde tudo que está acima do solo, mas mantém as suas estruturas mínimas ali para ela reflorescer, germinar novamente depois que a estiagem passar ou o tempo frio passar. É isso, galera, tá? Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula rapidinha para vocês contextualizarem, então, todas as adaptações que podem, todas não, mas as mais importantes adaptações que podem aparecer pra gente no Enem ou nos vestibulares. Termino com essa imagem, esse desenho lindo que serve de inspiração para capa de caderno. Amei! Um beijo, compartilhe, indica para os amigos, deixa seu like e vamos que vamos!